Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. E se a verdade que você mais evita encarar for exatamente a que Deus quer usar para te libertar hoje, e se aquilo que incomoda o seu coração, que te faz sentir pequeno, atrasado, insuficiente, não for um castigo, mas um chamado, talvez neste exato momento você esteja olhando para a vida de outras pessoas e sentindo que ficou para trás. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de orar e não ver mudanças, cansado de se comparar e sempre sair perdendo dentro da sua própria mente. Existe uma dor silenciosa que muitos carregam, uma dor que não faz barulho, mas que corrói por dentro. A sensação de que a vida dos outros está avançando enquanto a sua parece parada. A sensação de que Deus está abençoando todo mundo, menos você. E essa comparação quase imperceptível começa a roubar a sua paz, distorcer a sua identidade e enfraquecer a sua fé. Agora, por alguns instantes, desacelere, respire fundo, permita que o seu coração se aquiete, porque não é coincidência você estar aqui agora. Há uma verdade que confronta, mas também cura. Há uma verdade que pode doer no início, mas que traz liberdade depois. E essa verdade vem da palavra de Deus. Não de opiniões humanas, não de expectativas do mundo, mas daquilo que é eterno, imutável e fiel. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com reverência e humildade. Sabemos que o Senhor conhece cada pensamento, cada angústia escondida, cada comparação silenciosa que acontece dentro do coração de quem está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, os questionamentos que não foram ditos em voz alta, as dúvidas que surgem quando parece que a vida não está avançando. E é por isso que clamamos agora. Fala conosco, Senhor. Revela a Tua verdade. Corrige o que precisa ser corrigido, mas também restaura aquilo que foi ferido dentro de nós. A Tua palavra nos leva a um momento específico da história, quando um povo inteiro vivia sob pressão, insegurança e incerteza. Israel estava cercado por desafios, enfrentando inimigos, vivendo períodos de instabilidade. E mesmo sendo o povo escolhido, muitas vezes se via comparando sua realidade com outras nações, questionando se realmente eram abençoados. Nesse cenário, Deus levanta homens e mulheres para lembrar uma verdade essencial. Não é pela aparência externa, não é pelo ritmo humano, não é pela comparação, mas pela vontade soberana de Deus. E então somos levados à história de Davi, um jovem pastor, esquecido até mesmo dentro da própria casa. Enquanto seus irmãos eram fortes, experientes e vistos como guerreiros, Davi estava no campo, cuidando de ovelhas. Quando o profeta foi enviado para ungir um novo rei, ninguém pensou nele. Nem mesmo seu próprio pai o considerou digno de estar presente. E ali está uma verdade que confronta profundamente. Deus não escolhe como o homem escolhe. Enquanto todos olhavam para a aparência, para a força, para a experiência, Deus olhava para o coração. Enquanto os outros irmãos pareciam mais preparados, mais avançados, mais dignos, Deus viu em Davi algo que ninguém mais viu. E isso revela algo poderoso para a nossa vida hoje. A comparação humana sempre será limitada, superficial e injusta, porque ela se baseia no que é visível. Mas Deus trabalha no invisível. Imagine o coração de Davi naquele momento. Quantas vezes ele poderia ter se comparado? Quantas vezes poderia ter se sentido inferior, esquecido, deixado de lado? Quantas vezes poderia ter questionado o porquê de não estar no mesmo lugar que seus irmãos? E mesmo assim, ele permaneceu fiel no pouco. Ele adorava a Deus no silêncio. Ele cuidava das ovelhas com dedicação. Ele enfrentava leões e ursos longe dos olhos das pessoas. O processo dele não era público, mas era profundo. E aqui está a verdade que confronta. Deus não está atrasado na sua vida. O que parece atraso, muitas vezes, é preparação.
O que parece esquecimento muitas vezes é cuidado. O que parece rejeição muitas vezes é proteção. Quando Davi finalmente é chamado, ele não chega como alguém despreparado, ele chega como alguém moldado. Cada momento no campo, cada batalha invisível, cada oração solitária construiu nele uma fé que não dependia da aprovação dos outros. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer arrancar de dentro de você a necessidade de se comparar. Ele quer libertar você dessa prisão silenciosa que te faz acreditar que nunca é suficiente. Hoje, vivemos em um mundo onde a comparação é constante. As redes sociais mostram apenas momentos selecionados. Pessoas parecem sempre felizes, bem-sucedidas, realizadas. E sem perceber, o coração começa a medir a própria vida com base na vida dos outros. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque você não vê o processo. Você não vê as dores, você não vê as lutas ocultas. A palavra de Deus nos ensina que cada um tem um chamado específico. Cada pessoa tem um caminho único. Quando você tenta viver a vida de outra pessoa, você abandona o propósito que Deus tem para você. E isso gera frustração, ansiedade e ingratidão. Há uma passagem que diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Isso significa que não fomos chamados para carregar o peso da comparação. Não fomos criados para viver em competição constante. Fomos chamados para viver em comunhão com Deus. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você sinta que outros estão avançando mais rápido. Mas Deus não trabalha no mesmo ritmo humano. O tempo dele não é o seu tempo. E o processo que Ele está conduzindo na sua vida é específico, detalhado e intencional. Senhor, neste momento, nós reconhecemos que muitas vezes nos perdemos em comparação. Olhamos para os outros e esquecemos de olhar para Ti. Medimos nossa vida com base em padrões humanos e nos afastamos da Tua verdade. Perdoa-nos por isso. Limpa nosso coração. Restaura nossa identidade. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, na Tua vontade e no Teu propósito. Há uma liberdade que começa quando você entende quem você é em Deus. Você não é definido pelo que os outros conquistaram. Você não é medido pelo sucesso alheio. Você é filho. Você é escolhido. Você é amado. E isso não depende de circunstâncias. Agora, em um momento de profunda reverência, una o seu coração em fé e declare com convicção: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com humildade, continue em oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E em devoção, eleve também sua voz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta a presença de Deus envolvendo você. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. A verdade que confronta também é a verdade que liberta. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa correr atrás de uma vida que não é sua. Deus já preparou um caminho específico para você. E esse caminho, no tempo certo, florescerá. Se essa mensagem falou com o seu coração, guarde essas palavras. Volte a elas sempre que a comparação tentar roubar sua paz. E, se puder,
compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Que esta mensagem alcance mais corações. Permaneça firme, permaneça em fé. E volte no próximo encontro, porque Deus ainda tem muito a falar com você.